Eu queria contar de uma experiência que eu tive, eu e alguns irmãos daqui da igreja. Nós tivemos o privilégio de visitar uma empresa alemã que fica na cidade de Aquiraz, a região metropolitana aqui de Fortaleza. Nós somos até uma empresa, né, que tem uma operação lá em Aquiraz, e que tem um funcionário muito querido, por isso que eu perguntei pelo Éder, né, que o Éder não... Eu pedi autorização dele para eu falar sobre isso aqui, e o Éder trabalha nessa empresa alemã, uma empresa muito conceituada no segmento que atua, e a gente teve o privilégio. E aí, quando eu cheguei lá na empresa, que teve um dia de visita a essa empresa, quando eu cheguei na empresa, além dos próprios letreiros, né, que identificam a empresa, tinha a foto do Éder bem grande, a imagem do Éder bem grande. Ele vai ver depois, né, Rafa? E tinha a imagem do Éder bem grande. Eu fiquei assim maravilhado. Puxa, que legal. Alguém que trabalha numa empresa europeia, alemã, que tem uma das suas operações aqui, no Aquiraz, e o funcionário tem a imagem dele num tamanho bem grande. Eu tirei, inclusive, um selfie com aquela imagem. Fiz um selfie lá com a imagem. Rapaz, que edão legal, que edão grande. Parabéns, Rafaela, pela escolha do marido, etc. E aí me impressionou, e eu quando eu olhei, eu fiquei pensando, rapaz, pensou, será que um dia eu teria a oportunidade de estar na frente da empresa em que eu trabalho, uma foto minha bem grande? Eu pensei, não, inimaginável isso, né? Inimaginável. Legal, fizemos a visita à empresa legal, empresa alemã, alto padrão. E aí, pouco tempo depois, pouco tempo mesmo, acho que menos de um mês, eu recebo, lá no meu trabalho, eu trabalho numa instituição financeira, e aí, lá no meu trabalho, me ligam e dizem assim, olha, Aloyres, nós teremos uma campanha interna, e nós gostaríamos de convidar você para tirar algumas fotos. Você toparia? Eu disse, sim, mas para quê? Não, amanhã você venha com uma camisa de tonalidade clara e vá lá tirar as fotos. Eu, tá bom, vou tirar foto. Aí no dia seguinte fui lá tirar as fotos, etc. Em torno de, acho que umas 100 posições de fotos, né? Tá? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, olho aberto, olho fechado, a cabeça mais para o alto, a cabeça mais para baixo, a cabeça mais para a esquerda, a cabeça mais para a direita, assim, enfim, várias posições. E aí não é que, depois que eu tirei as fotos, demorou em torno de 1 hora, todas essas fotos aí, para escolher uma, na verdade, né, era para escolher uma foto, e aí uma foto foi escolhida. Aí depois eu perguntei lá, ei, e essa foto, ela vai para onde? Ela falou, olha, aqui na frente da nossa empresa tem um outdoor, é um outdoor bem grande, e vai ser colocada lá. Aí eu meu Deus, que legal. E aí eu fiquei pensando, eu já achava fantástico o Éder estar lá, bem grandão. E eu, de forma inimaginável, não passava por mim eu estar um dia no outdoor da empresa que eu trabalho, bem na frente, bem grande, etc. Eu fui lá também, tirei selfie comigo mesmo. Essa foi uma cena muito interessante. Foi uma cena muito interessante, eu fiz selfie de mim mesmo. E tive a oportunidade de fazer uma apresentação, e na apresentação eu mostrei o selfie que eu tirei comigo mesmo, era eu, o selfie comigo mesmo, e tinha 3 eu lá na apresentação. Mas enfim, né? Enfim. Tá legal a introdução, tá? Tu mostra pro Éder, viu, Rafa? Alguém deve ficar pensando assim, rapaz, como é que pode? A pessoa passou a tarde todinha pensando e fala sobre o Éder. Mas é porque isso tem alguma coisa a ver com o que eu gostaria de expor aqui para os irmãos nessa noite. Então, eu queria que você pudesse aí, ou então ou acompanhar, ou abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 1 a 8. Atos, capítulo 3, do verso de 1 a 8. Vamos acompanhar a leitura. Atos capítulo 3, de 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a 9ª. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, ou coxo, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João
que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo tão precioso, tão rico, tão gostoso, tão abençoado, quando nós nos reunimos em torno do Teu nome. Nós cremos na ação do Teu Espírito na nossa vida, cremos que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Agradecemos pelo propósito maior, Senhor, que Tu tens de salvar a cada um de nós, de tal forma que nós vivamos uma vida nessa terra com a expectativa da eternidade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido Deus presente, Tu tens sido Deus que age no nosso meio, Tu tens sido Deus bondoso para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque a despeito da ambiência religiosa, Senhor, nós podemos ter um relacionamento íntimo contigo, nós podemos, ó Deus, desenvolver, ó Deus, proximidade com a realidade celestial, proximidade com a realidade espiritual que nos envolve. Ó Deus, nós pedimos para que seja para cada um de nós, Senhor, aberto os nossos olhos, sejam abertos os nossos olhos para o entendimento. Pedimos para que o Teu Espírito Santo inspire a cada um de nós que aqui estamos, que a Tua palavra possa cair num terreno fértil e que ele possa produzir para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Com base no texto que a gente leu, eu queria propor para que nós fizéssemos uma... Eu temo falar isso, mas eu espero para que nós tenhamos uma breve reflexão. Esse texto é muito conhecido. Esse é um texto muito, eu diria, peculiar, no bom sentido da palavra. A gente vê aqui um milagre extraordinário, em que alguém que é de nascença acometido de um problema físico, e essa pessoa recebe do favor, do poder extraordinário de Deus, a cura. E eu sei que essa não está nos noticiários do nosso dia a dia, essa realidade. E, obviamente, que essa cura ela tinha um propósito muito específico de Deus para esse momento, onde a igreja começava a crescer, Jesus já tinha sido assunto aos céus, o Espírito Santo já tinha descido em Pentecostes, e havia uma experiência dos discípulos, juntamente com aqueles que estavam em um momento até de certa confusão, porque o que é que está acontecendo? Jesus foi embora, e agora? Para onde é que vai a nossa fé naquele que estava operando milagres? E de repente acontece esse milagre, é um milagre extraordinário, impactante. Ele acontece num local onde havia o trânsito de muitas pessoas, porque estava numa porta, que é a Porta Formosa, era uma porta principal do templo lá de Jerusalém, e havia realmente muitas pessoas que passavam por aquele lugar. Então esse milagre ele acontece e gera muita proporção, muita repercussão, muitas pessoas ficam falando, olha, alguém que ficava há muito tempo à porta do templo chamada Formosa, essa pessoa agora foi curada. E aí, exemplificando para nós aqui, se nós tivéssemos, por exemplo, alguém que estivesse todo domingo após domingo aqui, na frente da nossa igreja, nossa comunidade, todo domingo nós veríamos alguém que não tinha capacidade de andar, por exemplo. Eu sei que a tecnologia hoje ajuda muito, os recursos que nós temos ajudam muito, mas naquela época esse homem aleijado, coxo, com essa deformação de nascença, esse homem, ele era levado todos os dias por alguém até a frente dessa porta, para quê? Para pedir esmolas, Então imaginemos que domingo após domingo nós tínhamos alguém aqui,
E de repente, depois de alguns anos, 10 anos, por exemplo, ano que vem faz 10 anos que eu estou me congregando aqui nessa igreja. Já pensou se há 10 anos nós tivéssemos a experiência de ter alguém incapacitado na frente da nossa igreja e agora a gente vê a pessoa com a sua deformidade solucionada, resolvida, vencida. Imagine o espanto que nós não teríamos, ou a alegria, ou então nós ficaríamos realmente sem saber o que estava acontecendo. Obviamente que a gente ia canalizar tudo isso para Deus e agradecer pelo grande milagre, dada todo o conhecimento prévio que a gente tem dessas coisas, né? Mas seria algo fantástico, seria algo extraordinário. A minha intenção nesse texto, obviamente, não é exaurir tudo que está aqui, porque é um texto muito rico, ele tem muitas especificidades, ele tem muitos pontos que nós podemos tratar, mas eu quero falar de pelo menos quatro pontos acerca do Deus que age. Nós temos um Deus que age, nós acabamos de cantar que nós temos um Deus que nós podemos clamar, que nós podemos nos remeter a Ele, que nós podemos nos achegar até Ele, há um Deus que nós temos esse acesso para falar, porque Deus se faz assim, alguém que está próximo de nós, Deus está próximo de nós, e Ele nos permite que nós nos acheguemos até a Ele. E eu quero falar então do Deus que age com base nesse texto aqui. E de novo, esse texto ele tem muitos pontos, ele tem uma riqueza muito grande, mas eu quero me ater apenas a 4 deles, e espero fazer isso com muita brevidade. No versículo 1 nós lemos, Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona. A hora nona, naquele período no calendário judaico, representa para nós aqui às 15 horas, ou 3 horas da tarde, como mais conhecemos. Era um momento de muito movimento, porque as pessoas iam orar, as pessoas iam adorar no templo, e elas se preparavam para ir orar, porque era um costume da época, dado todo o contexto, né? No começo não tinha os cristãos, tinha os judeus, tinha aqueles que praticavam o judaísmo. E aí, de repente, Pedro e João, especificamente naquela hora, muito provavelmente eles já tinham orado nas horas anteriores, mas eles estavam indo nesse momento para a oração. E aí, cada um de nós aqui, né, terça-feira, oração na casa da diaconisa Dalva, da irmã Dalva, nós temos esse horário, terça-feira. Então, para nós, aqueles que oram, aqueles que vão orar, aqueles que querem buscar mais a Deus, se dirigem lá para Dalva às 19h30 e estão lá juntos para poderem buscar. E era o que acontecia nessa época aqui. As pessoas iam buscar a presença de Deus por meio da oração, a hora nona, 15 horas, de forma, eu diria, religiosa no sentido de ser disciplinado, aquele compromisso, aquele desejo de ir orar. E aí, o que é que me deixa claro aqui? Que havia nos discípulos, e aqui no caso Pedro e João, havia o interesse de cumprir aquilo que estava no ritual. Eles cumpriam, eles eram responsáveis com isso. E todos nós aqui temos compromissos, todos nós aqui temos responsabilidades que a gente acaba tendo horas para fazer. Amanhã, alguns de nós terão que se levantar necessariamente 4 da manhã. Alguns de nós amanhã terão que se levantar necessariamente 5 da manhã, 6 da manhã, para poder chegar exatamente no horário um pouco antes no trabalho, porque há o compromisso. Todos nós aqui estamos envolvidos em compromissos que possuem horários. E essa é uma realidade por causa da nossa dinâmica, da nossa sociedade, isso é assim, todos nós estamos envolvidos. E muitas vezes eventos não agendados, por vezes, acontecem na nossa vida e nós temos que lidar com eles. Nós temos que lidar com eventos da nossa vida que não estão agendados, não estão na agenda, não estão nos compromissos que nós estamos predeterminados a fazer, a realizar, a participar, e de repente nós somos surpreendidos por situações que acontecem eventualmente na nossa vida. E aí o versículo 1 diz que Pedro e João estão indo naquele horário agendado para cumprir uma responsabilidade que estava prevista para eles cumprirem. E o que é que isso tem a ver com o Deus que age? Porque nessa ambiência de compromisso, nessa ambiência de horário marcado, nessa ambiência de evento religioso que a gente atribui um certo peso, e isso é importante na nossa vida, é o momento que Deus age. Só que Deus não tem agenda.
Deus não tem um horário pré-determinado. Ele não vai necessariamente agir e fazer algo às 15 horas, a hora nona. A gente percebe no decorrer da história, a gente está ainda no primeiro versículo, mas a gente percebe que Deus age sem agenda. A gente vai perceber que Deus age sem agenda. Isso quer dizer que nós não podemos nos reunir no horário determinado para buscar a presença de Deus? Não digo isso. A gente pode e deve. Isso é mais para nós e por causa de nós que nós temos essa questão temporal, cronológica no nosso dia a dia, na nossa dinâmica. Mas Deus, Ele já começa a se apresentar, já no versículo 1, dado o contexto, dada a história que nós acabamos de ler, que Deus é o Deus que age sem agenda. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao cronos. Deus não está limitado a isso. E eu dou glória a Deus por isso, porque muitas vezes os eventos que acontecem na nossa vida, que vêm inclusive do próprio Deus, eles acontecem de uma forma onde nós não estávamos esperando, em um tempo que às vezes a gente nem estava esperando. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de uma notícia feliz que eu tive no dia 29 de setembro de 2006. Eu tinha feito um concurso e eu tinha ficado como classificado lá no concurso, classificável, e o meu casamento estava previsto para 30 de setembro de 2006. E no dia 29 de setembro de 2006, na minha época ainda, né, eu recebi o telegrama, que é uma cartinha, para quem é mais novo, é uma cartinha, chegou em casa. Conhece não, né, Ceissa? Então eu fui surpreendido por uma notícia que eu não esperava, e eu tenho certeza que Deus, no seu propósito maior, Ele projetou para que isso acontecesse um dia antes do meu casamento, e a minha lua de mel realmente ela foi bem recheada, foi com a notícia de ter passado no concurso e do meu casamento com o amor da minha vida. Então, assim, foi muito especial isso. Eu estou me garantindo, né, hoje. A ideia não é ficar rindo não, viu? A ideia, vocês veem que eu estou meio sério assim, ó. A ideia não é ficar rindo não, é a unção e tal. Mas é muito interessante. Então, o primeiro ponto, e eu já não vou me demorar no primeiro ponto, a gente vai ver no decorrer da história que Deus age sem agenda. E eu louvo a Deus porque Ele é assim. Ele não está limitado ao tempo. Ele não está limitado ao tempo. Por isso, você e eu podemos ter a genuína expectativa de que se algo não acontece no nosso tempo, pode acontecer no tempo dele. E isso é muito próprio para cada um de nós que conhecemos e temos essa vivência com Cristo de uma forma muito mais próxima, porque essa é a realidade celestial que chega até a nossa realidade humana aqui, limitada, que está presa ao tempo. O versículo 2 diz o seguinte: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Além de não ter agenda, o Deus que age sem a necessidade de agenda, é o Deus que age sem ambiente pré-determinado, sem um ambiente necessariamente projetado para que Ele se manifeste, para que Ele haja. Deus age sem ambiente. Ele age com ambiente? Age. Deus age aqui tem um ambiente preparado para isso, e nós invocamos o seu nome aqui, nós invocamos a presença de Deus aqui, mas por essa experiência aqui eu posso afirmar que Deus age sem ambiente. Ele não precisa necessariamente de uma estrutura ou de algo que seja formatado para que Ele se manifeste ou para que Ele haja. O local em que acontece um milagre é bastante conhecido de Jerusalém. As pessoas conheciam aquele lugar. Era próximo da Porta Formosa, que era onde o coxo ou o aleijado era colocado. E é interessante que aquela porta ela tinha grande representatividade para a época. Era uma porta muito grande, de mais de 20 metros de extensão, tanto altura como largura. A coloração era de bronze. Então era algo que chamava muita atenção na época. E aí outra coisa interessante é que o local onde o milagre começa a ser preparado é um local onde onde o aleijado, o coxo, era o local que no máximo ele poderia chegar. Ele não podia entrar
no templo, o coxo, mendigo também, é verdade, mendigo também. Vocês entenderam? Ele não podia entrar no templo. Ele estava com a lei mosaica sobre ele, que não permitia que pessoas que tinham deficiências no corpo entrassem no templo. Por quê? Porque aquilo podia trazer uma espécie de despurificação do ambiente. Isso é muito forte, né? Na antiguidade, nessa ambiência religiosa. Além disso, ele era considerado como alguém amaldiçoado, porque ele nasceu daquela forma. Então, houve uma maldição divina sobre aquela pessoa, né? Então, o local que ela chegava era só até ali. Havia um limite para que ela chegasse até ali. Havia um estigma sobre aquela pessoa. E como é ruim nós termos pessoas estigmatizadas, rotuladas por características que muitas vezes diminuem. Quando diminuem essas pessoas, e esse eu tenho certeza que não é o papel nosso, não é o papel da igreja, é o nosso papel totalmente o contrário, e a gente felizmente vai ver que acontece algo extraordinário para isso. Mas o local é um local que ele só ia até ali. E a gente talvez pudesse refletir, não, o local onde o milagre vai ser operado vai ser dentro do templo, onde as pessoas estão indo adorar, onde as pessoas estão indo orar. De novo, eu não vejo problemas nisso, e eu louvo a Deus. Hoje mesmo tive aqui momentos aqui durante o louvor, meu Deus do céu, que bênção. Mas não necessariamente Deus age aonde nós temos um local preparado. Deus age sem ambiente. Deus age sem ambiente. E o que é que isso quer dizer para mim e para você? O que é que isso representa na prática da nossa vida? É que você pode estar dentro do ônibus, dentro do metrô, e Deus está te usando ali. Ou Deus de repente te incomodar para você agir, falar algo para alguém. Ou de repente você receber um milagre na tua cozinha. Ou você de repente está trabalhando e saber que Deus está ali, numa plena consciência, numa plena maturidade de presença de Deus. Aonde quer que você esteja, não há limite. Não há lugar limitado pelo qual Deus esteja. Deus não precisa de ambiente, Deus age sem ambiente. O local era muito restrito aos adoradores, e o coxo não tinha oportunidade. E talvez, como ele tinha já mais de 40 anos, talvez há mais de 40 anos, ele tivesse o interesse de entrar no templo, de entrar na igreja, mas não podia. Não podia, por algo que nem ele mesmo foi que fez. Ele nasceu daquela forma. O local não sagrado, a inexistência de um ambiente propício, torna-se um ambiente do agir de Deus. O local não sagrado, o local não propício, aonde não há expectativas do agir de Deus, é lá onde Deus age. É lá onde Deus age. Deus age no local propício? Age. E nós temos a fé para isso. E nós temos as convicções nossas para isso. Deus age quando você está de joelhos orando. Eu creio nisso. Creio que a maioria de vocês creem nisso. Que Deus age na oração. Deus age quando você está clamando. Mas Deus age também quando você não está clamando. Deus age também num ambiente mais inóspito, um ambiente mais difícil que você esteja. Deus também está ali. Deus age sem ambiente. Deus age sem ambiente. É só vermos aonde é que Jonas foi ficar. Onde é que houve um movimentar de Deus para que Jonas cumprisse um propósito? Dentro de um grande peixe. É num local inimaginável. Está para além daquilo que a gente pensa. Está para além. Se nós fôssemos, talvez, fazer um upgrade, né, dos locais, talvez Deus te use por meio do WhatsApp, por meio do Instagram, por meio do, não tem mais X, mas por meio de uma outra plataforma em que você tem acesso, é por meio de uma videochamada, é por meio de um espaço virtual. Pode ser que você seja abençoado ali, pode ser que Deus haja ali naquele lugar. Deus age também. Vamos ler antes os versículos 3, 4 e 5. Diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu sei que nós cremos em milagres, nós falamos muito, isso é muito
perto e próximo de nós falar de milagres. A Bíblia registra muitos milagres. E, sobretudo, a realização de milagres, a materialização de milagres, quando nós temos o exercício da fé, quando cada um de nós, exercitando a fé de uma forma muito pertinente e muito oportuna, como está na Bíblia, se você tem fé, você consegue trazer aquilo que é imaterial para a materialidade. É assim que diz a Bíblia. E nós podemos agir assim, não tem nada de errado nisso. É bom que nós façamos e enchamos o nosso coração de fé, da fé genuína, da fé que vem do alto. Hebreus 11:6, por favor, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, só até aí. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Faz parte de nós, está entranhado em nós viver com fé, nessa dimensão outra que está para além daquilo que é comum na nossa vida. Nós vivemos isso, nós clamamos por isso, nós oramos para um Deus que é invisível. Deus, eu não consigo ver Deus aqui de forma com os meus olhos. Você consegue ver? Nós não conseguimos ver, mas há uma fé no nosso coração, há uma certeza, há uma convicção que nos move a entender que existe alguém, um ser que cuida de nós, que cuida da nossa vida. Mas nós podemos cair no equívoco de achar que, de forma unilateral, eu só tenho a manifestação de milagres, a realização de milagres, se eu tiver fé. E isso pode gerar uma confusão na nossa mente. Por quê? Porque nós estamos num ambiente religioso onde nós falamos sobre isso. Olha, meu irmão, tenha fé para que você possa alcançar, tenha fé para que você possa descansar, tenha fé para que isso, tenha fé para que aquilo. E não é errado. Nós devemos sim encher o nosso coração de fé. Por quê? Até porque a fé não é no homem, a fé é em Deus, no Deus que ama, no Deus que diz que nós devemos desenvolver fé na nossa caminhada. Mas apenas olhar por esse lado, apenas olhar de forma unilateral, apenas por esse prisma, pode trazer em nós a limitação do entendimento do que Deus é, faz e realiza, porque Deus age também no ambiente sem fé. Deus age no ambiente sem fé. Isso pode chamar a atenção, isso pode de certa forma impactar, mas esse aleijado, coxo, mendigo, a fé que ele tinha e que ele pronuncia e que ele coloca para fora, a fé que ele coloca para fora é a fé de receber o quê? Uma esmola. É o que ele quer receber uma esmola. E já faz mais de 40 anos que ele está nessa condição. Ele talvez até, na tenra idade, mais novo, talvez até tivesse pedido: olha, eu queria ser curado, eu queria poder andar, correr, jogar futebol. Ele talvez pudesse dizer isso, mas nesse momento da vida dele, já com mais de 40 possivelmente, o que ele pede são esmolas. E ele está diante de 2 discípulos, pessoas religiosas que estão indo ao templo orar, que estão indo buscar a face do Deus Todo-Poderoso, e eu fico imaginando ele à porta, vendo aquele monte de pessoas, aquela quantidade significativa de pessoas passando para ir ao templo, e de repente, ele não tem algo que diga assim para ele: olha, pede a eles para que orem por ti. Essas pessoas aí têm fé, elas acreditam no Deus que pode todas as coisas, no Deus que ressuscitou Jesus. Mas ele não faz isso. A fé que ele tem é de pedir esmola. Ele pede esmola, é o que ele quer. E aí, claro, há uma compreensão aqui: alguém que não tem recursos, alguém que não pode trabalhar, que não tem como talvez ter a sua própria sobrevivência de forma fácil, entre aspas, talvez o que ele vai pelo limite humano, mais da sobrevivência do que pensar em fé. Quem é ele para talvez pensar em fé nesse momento aqui? Mas Deus age num ambiente sem fé. A fé que ele tinha, nós vamos ver nos versículos diante, a fé que ele tinha era na esmola. Ele queria a esmola. Ele não expressa a necessidade que ele tinha mais premente, mais primária na sua vida, que era poder andar, que era poder voltar a andar.
Voltar não, que ele nunca andou. Para poder andar. E ele pede a esmola. E eu acho legal porque Pedro e João dizem, olhe para a gente. Olhe para cá. Os versículos 3, 4 e 5, eles descrevem o pedido que o coxo faz. Possivelmente a fé que ele tinha era tão somente na esmola, naquele momento. Efésios 3:20, por favor, Lucas. É um texto bastante conhecido que eu gosto demais dele. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo, de tudo, do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ele queria esmola e recebe cura. Ele queria esmola e recebe pernas novas. Ele queria esmola e obtém a capacidade de andar e desenvolver a sua vida. Ele queria esmola, mas ele tem a capacidade de conhecer de uma forma plena, genuína, verdadeira, o Deus que ressuscitou dentre os mortos. O que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para você na nossa vida? O versículo 6 diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno ande. Não tenho prata nem ouro. Eu fiquei pensando aqui, puxa vida, talvez muitos de nós, não consegue resolver os problemas do mundo, em que a gente muitas vezes classifica esses problemas como problemas econômico-financeiros. E aí, para a gente conseguir resolver o problema das pessoas, a gente talvez não consiga resolver com dinheiro, com bem material. E eu acho legal a estrutura dos apóstolos, que era isso mesmo, eles não tinham dinheiro não. Eles eram pescadores e agora não estavam mais exercendo o ministério. E agora estavam exercendo o ministério, então eles não tinham de onde obter recursos. Estavam pescando homem agora, não era mais peixe, para poder vender. Mas ele diz, olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho prata nem ouro. Que é a sua expectativa. Eu sei que você quer prata e ouro. Mas o que eu tenho eu vou te dar. E o que eu vou te dar em nome de Jesus Cristo. O Nazareno. Ande. Aqui me mostra o Deus que age sem limitação. Não há limite para o poder de Deus se manifestar. Não há limite. E é interessante demais que a forma em que o milagre acontece, a forma que esse dom de cura acontece, é uma palavra apenas. Ande. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. E aí eu posso sim pensar, imaginar que a minha fé, ela pode ser exercida na simplicidade do falar. Na simplicidade de falar, você e eu podemos exercer a nossa fé. Podemos clamar, porque quem opera é Ele, nós somos instrumentos nas suas mãos. Quem opera é o Senhor para fazer o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é Ele quem faz. Não sou eu, não é pelo meu poder. Mas muitas vezes Deus tem nos chamado para fazer. E o fazer muitas vezes não é fazer de forma mecânica ou tendo que pegar peso, às vezes é uma palavra. Deus tem enchido, cada um de nós, Deus tem preenchido pessoas aqui de grandes virtudes que vêm do alto. Deus tem dado os dons e talentos e há sim uma representatividade do cuidado de Deus por meio de cada um de nós, ajudando outros. Deus chama a mim e a você para cumprirmos o propósito dele aqui nessa terra. E é Ele que age. Na limitação. Assim foi com Moisés, na sua limitação, Deus agiu. É na limitação que Deus age. Ele age onde não tem limite, age também. Mas para Ele não há limites. Para Ele não há limites. E aí o coxo coloca de forma muito clara: olha, o meu limite é o seguinte, eu quero esmola. Ele tem o desejo de receber esmola. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: eu não vou conseguir atender a tua necessidade agora. Ele foi muito franco: não consigo atender a tua necessidade. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro.
Mas Pedro também inspirado pelo Espírito Santo. Por outro lado, de outra forma, ele atende a uma necessidade muito mais importante que aquele coxo, aleijado, mendigo tinha. Ele recebeu a cura, aquilo que era mais fundamental para a vida dele. Ele recebeu a nova vida. Ele recebeu a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus. A cura física do coxo não é apenas uma recuperação das funções físicas, não é apenas isso. Simboliza uma transformação espiritual, uma transformação espiritual. A restauração da capacidade de andar pode ser interpretada como uma metáfora para a restauração espiritual, um novo começo da vida, um novo começo. Ele tinha 40 anos ou mais, 40 anos ou mais, e teve a oportunidade de recomeçar a vida, de rever os seus conceitos, de rever as suas prioridades. Assim somos nós, a gente vai caminhando, a gente vai colocando muita coisa na bagagem da nossa vida. Muita coisa vai se tornando prioridade à medida que o tempo vai passando. E chega um momento que nós precisamos, e aí às vezes a gente chega nesse momento no fim do ano apenas, para fazer um balanço, como é que está a vida, como é que está a vida. E esse momento pode ser hoje, pode ser amanhã, talvez foi ontem ou anteontem, mas há uma necessidade de entender que existe um Deus agindo sem os nossos limites. Eu ponho o limite para Deus. Deus, está aqui, eu quero só esmola mesmo. Ele diz, não, meu filho, eu quero te dar cura. Eu digo, Deus, olha, eu não sei falar. Deus, eu não sei me expressar bem. Não, mas eu quero te colocar no local A, no local B. Deus, mas eu não estou podendo, eu não estou conseguindo. Ok, mas é por mim, é por meio de mim. Não é por meio de você, não é pela sua força, é pela minha força. Essa lógica inversa, essa lógica paradoxal em que a gente tem acerca da nossa humanidade, acerca daquilo que é divino, a gente precisa cada vez mais aproximar, porque essas realidades elas são um tanto quanto paradoxais. A gente raciocina Deus de um jeito, mas Ele raciocina de outro jeito. A própria palavra diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Não cabe na nossa mente isso. E Ele tem o interesse, Ele diz, olha, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, há um interesse de Deus, desse Deus que cura sem fé, sem ambiente, sem agenda, sem limitação, desse Deus que age dessa forma, é o Deus que age conosco, Ele age no tradicional, no ordinário, age sim, e nós temos sido alvos desse agir todos os dias. O versículo 7 diz, segurando pela mão, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. A limitação diagnosticada pela medicina, ou então até a olho nu, aquela limitação, aquela enfermidade, aquilo que ocupava aquele corpo, foi vencida pela poderosa ação extraordinária no corpo físico. Há um agir sobrenatural no físico, no natural. Há um agir, porque Deus é assim. E o verso 8 diz, eu gosto mais desse versículo, e de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. João, ele toma pela mão, ele cumpre também um propósito, é por isso que o texto é rico, ele teria outras coisas a serem exploradas, mas ele também toma a mão e levanta aquela pessoa, ele faz parte também nesse sentido. Mas a limitação que estava sobre ele foi extirpada, e aí ele toma pela mão direita, e imediatamente os seus pés, ao se tornarem tornozelos, aí o verso 8, de um salto ele se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Aí ele vai para o templo. Há uma representatividade aqui também. Ele entra no templo, local que ele nunca tinha ido, local de presença de Deus, local que as pessoas vão adorar. Há uma representatividade sim dessa ambiência religiosa que faz parte da nossa vida. Ela não é descartável, ela faz parte. E ele salta e louva a Deus. Nós temos muitos motivos para saltar, para louvar a Deus. Nós fomos salvos, nós recebemos a salvação que vem do alto. De graça a gente recebe isso. O cuidado, o favor imerecido, todos os dias ele chega até nós, todos os dias. Há motivos no nosso coração de regozijo, de alegria.
A limitação do acesso ao local da adoração, ao local foi vencido pela alegria da nova vida, da nova história, da nova realidade em Deus. Há uma nova história, há uma nova oportunidade, Isaías 61:3, gosto mais também desse texto, já estou caminhando para o fim. Isaías 61:3 diz o seguinte: a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para a sua glória. Para a sua glória. Óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria sobre nós, veste de louvor sobre nós, ao invés de pranto e ao invés de espírito angustiado. Eu sei que muitas vezes, pela nossa limitação, nós nos angustiamos, e é próprio da nossa natureza, da nossa humanidade. Mas Deus age na limitação humana Deus age, para trazer óleo de alegria, para trazer veste de louvor. Veste de louvor. O Deus que age. O que fazer com isso? O que nós podemos fazer com isso? Com o Deus que age, que está agindo, que não parou de agir. Começou a agir antes da eternidade e continuará agindo na eternidade. Durante os nossos dias, Deus continua agindo, e Ele não precisa de agenda, Ele não precisa da minha e da sua agenda, marcada lá no Outlook. Ele não precisa da fé que você e eu temos, Ele não precisa. Ele até incentiva que nós a busquemos e nós a desenvolvamos, mas Ele não precisa. Ele não precisa de ambiente formatado ou pré-formatado. E Ele não precisa de limites. Eu posso até colocar os meus limites, dizer, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o Deus que age, Ele age muito para além disso. Queria orar com você, nessa hora, pedir para que o Senhor continue abençoando a nossa vida, e que o Deus que age, continue a agir sobre cada um de nós, Você pode fechar os seus olhos, baixar aí a sua cabeça e ter esse momento de oração. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós escutamos, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Pedimos, ó Deus, que haja entendimento, clareza, ânimo novo, Senhor, vindo do alto para cada um de nós. A Tua palavra é pura. Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar o refrão dessa canção, e nesse tempo, eu entendo que quando nós estamos diante da palavra, há sempre uma oportunidade, há sempre um desafio, em que nós mesmos podemos responder a estes desafios. Toda palavra lançada, ela cumpre um propósito específico. E nós podemos refletir sobre o que ouvimos há pouco. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Senhor, nós queremos te entregar nessa noite nosso culto racional, a nossa adoração a Ti, Pai. Oramos, ó Deus, por pessoas que talvez tenham chegado até esse lugar pensando
que precisam de ter uma fé tamanha, a fé de Abraão, para poder algo acontecer, ou que talvez tenha que marcar uma agenda específica contigo para que tu possas agir, ou que talvez seja necessário um ambiente específico para que tu ajas, ou talvez tenha apresentado a sua própria limitação. Às vezes é uma doença, às vezes é algo que nos faz se sentir um zero à esquerda. Ó Deus, mas nós estamos diante do Deus que pode todas as coisas, de Jesus Cristo, o Nazareno, que operou por meio dos discípulos um milagre. Eu queria convidar você nessa hora, você que nos visita, você que está aqui pela primeira, pela segunda vez, se você nunca optou, nunca disse para as pessoas, ou nunca manifestou para ninguém, ou até para você mesmo, que você gostaria de viver uma nova vida em Cristo, com Jesus Cristo, eu queria convidar você a levantar uma de suas mãos. Eu queria orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, permitir que Ele faça morada na tua vida e que você viva essa nova vida numa nova perspectiva. Se você quer entregar a sua vida, estende uma das tuas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida nessa noite e fazer dessa noite o dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Ok, Deus abençoe cada um de vocês. Quero orar também por pessoas que porventura estão aqui angustiadas, talvez carentes do manifestar e do agir de Deus. Deus tem agido, Deus tem agido. Queria orar pela sua vida. Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu agir sobrenatural. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o teu agir é ilimitado. O teu agir está para além das nossas forças. Tu não precisas das nossas forças para agir, Senhor. Tu precisas inteiramente, Senhor, de fazer a tua vontade, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para receber mais da tua vontade, Pai. Age na nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome. Muda a nossa sorte, muda o nosso coração. Nós te agradecemos pelo Deus que age, pelo Deus que age na história. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.